Esse documentário foi produzido pelo Pebas na TV, com direção de Jarbas Lemos, narração de Leonardo Chaves, e será contado pelos pioneiros Raineri Santori, Lacilane Marques, R. Silva, Ivanice Antunes, Valdir Flauzino e Leonardo Silva. Agora você vai conhecer a história de Parauapebas, como tudo começou. Não se pode falar da história de Parauapebas sem falar da mineradora Vale, que deu início e incentivo para a construção do município. Em 1981, foi dado início o projeto Ferro Carajás. A Vale já tinha recebido a concessão para a exploração do minério e acabou chamando a atenção de pessoas de todos os locais do Brasil. Teve um marco muito importante para Parauapebas, que foi a inauguração da ferrovia Carajás e a construção da usina de Carajás. Em 1985, inaugurada pelo excelentíssimo senhor ex-presidente, o presidente Figueiredo. Na época ainda eram os militares que tomavam conta do país. Então foi o último presidente militar da época. Então foi um marco muito importante, não só para Parauapebas, como para o país, O Brasil ganhou com a inauguração de Carajás, que desde lá não parou de crescer. Ivanice Antunes fala de uma história que os índios a contaram, que é bem intrigante e inclusive é semelhante à chegada dos portugueses no país. Parauapebas, assim como o Brasil, teve como primeiros habitantes os índios. Mas eu quero contar um pouquinho da história que os índios me contaram, como tudo começou antes daqui ser Parauapebas. Eles disseram para mim que aonde é hoje a portaria, que antigamente era a corrente, ali era a aldeia, dos índios. E uma certa noite veio um avião com combustível, colocou fogo na aldeia, e aqueles que sobreviveram saíram correndo pelo rio Parauapebas e foram até a aldeia que é onde eles estão. Valdir Flauzino, morador de Parauapebas desde o seu início, fala como foi a divisão de lotes e do privilégio de ser um dos primeiros moradores da cidade. Eu vim para gerenciar, derrubar essas matas aqui onde é que nós está. Essas fazendas aqui eu vim tomar conta. Eu que vendi essa área da Cidade Nova para Vale do Rio Doce, formar o primeiro núcleo aí. Quando formou o primeiro núcleo aí, os garimpeiros de Serra Pelada nessa época já tinha estourado Serra Pelada. Queria entrar aí, a Vale não deixava, eles invadiram aqui o Rio Verde aqui, ó. Onde é que é o Rio Verde? Aí foi eu que liberei essa área do Rio Verde para a cidade, que não era minha, era do meu patrão, mas meu patrão autorizou eu liberar. Por ser o primeiro morador aqui, eu tive o privilégio também de ser um dos lutadores pela emancipação de Parauapebas. Lutei muito. E nessa época da emancipação, tanto na época da emancipação como na época dos garimpeiros, já tinha muita gente, que eu já estava aqui sozinho uns 3 anos, 4 anos, eu não me lembro mais. E nessa época já tinha muita gente, já tinha gente morando no Rio Verde, já tinha gente morando na Cidade Nova.
Anos depois, a cidade teve o nome de Parauapebas, mas nem sempre foi chamada assim. Segundo pioneiros, a cidade no início foi apelidada de Inferninho, em referência à quantidade de cabarés que existiam na época. Meu pai comprou uma casa que fica ali perto da Americana, hoje do Rio Verde, na Avenida Liberdade, né? De um lado era bar, do outro lado era bar, a gente quase não dormia de noite com tanta zoada, que é o que eu lembro, né? Nós mudamos, resolvemos tirar o bordel, o cabaré, o Inferninho, da entrada da cidade, que era bem na entrada mesmo do Rio Verde. Foram colocados lá no bairro da Paz, onde é hoje a Rua Fortaleza, né? Era a Rua do Meio, Rua do Arame e a primeira rua, né? 3 ruas de cabaré. Chegou a ter 217 boates funcionando no Parauapebas. Mais de 2.000 prostitutas naquela época. Morria gente adoidado, porque era uma briga danada, entendeu? De fim de semana, quando descia a peãozada de Carajás, juntava aí, você imagina, 2.000 prostitutas. Descia mais de 6.000 homens, né? Fim de semana. Então isso aqui virava um inferninho mesmo, entendeu? Leonardo Silva, que na época era funcionário da Vale e tinha uma paixão por fotos, foi responsável por eternizar momentos especiais. E um desses momentos foi registrar fotos das fachadas dos cabarés da época. As pessoas escreviam o nome das boates, né? Era Boite, de acordo com as novelas que iam acontecendo da Globo. Era Roque Santeiro, era Saramandaia. Então era nome de todo jeito, você via lá, Boate das Goianas, Boate o Passo da Ema, muito assim precários, né? Todos de madeira. E era uma confusão, não tinha lei, era uma cidade sem lei. Os nossos pioneiros na época sofreram muito com doenças, e o hospital mais próximo que a cidade tinha ficava em Marabá. Valdir Flauzino disse que quase perdeu seu filho para a malária. Eu saí daqui com um filho meu, dando o último suspiro para morrer com malária. Teve filho meu que chegou em Goiânia, o primeiro remédio que teve que tomar foi 150 gramas de sangue, para poder depois, no outro dia, tirar o sangue para descobrir o tipo da malária para poder curar. Não tinha nem sangue para tirar para poder curar a malária. Isso tudo aconteceu comigo aqui. Mas aí depois, logo, a Vale do Rio Doce chegou, que quando eu vim para cá não era a Vale. Quando eu vim para cá era a ANSA. A ANSA era uma companhia do Estado, a Vale chegou, trouxe hospital bom, médicos bons para Carajás, e eu ia para lá com minha família, ficava todo mundo internado lá, não pagava nada. Fiquei 3 dias em coma com malária. Nesse momento da história de Parauapebas, iremos falar da abertura de ruas, do cotidiano dos moradores na época e da escolha do nome do primeiro bairro da comunidade. Aqui, o vilarejo seguia com crescimento considerável. Então todas as ruas no início do Rio Verde, nós abrimos, não foi só a Rua do Comércio. A Rua do Comércio, JK, Rio de Janeiro, né? Como é que era aberta essas ruas? Naquela época, você era dono, se você limpasse um lote com um trator ou na mão, na enxada, e construísse um barraco, você era dono. Aí quando nós abrimos, nós botamos por cá homenagem a Curió, né, de Serra Pelada, aí nós colocamos o nome da rua Curió. Curiosidade também, o início da rua Curió, hoje Rua do Comércio, também você tinha muitas curiosidades, né? O pessoal vinha da roça, passava por lá, fazia os seus negócios, vendiam. Tem a questão dos carroceiros também, que era muito utilizado na época, onde o centro comercial de Parauapebas começou, foi na Rua do Comércio, entendeu? Antiga Rua Curió. O Gabriel comprou as terras aqui onde hoje é o Ipecena, ali no Beira Rio, era fazenda. Onde era o Ipecena era um curral, meu pai tirava leite ali. E a gente vendia leite. Eu vendia numa bicicleta cargueira, uns 15 anos eu vendia leite. E meu pai vendia numa carroça, né? As mulheres lá das boates eram nossas clientes. Um dos momentos que muito marcou em Parauapebas foram as lavandeiras, que usavam o rio que corta o município para lavar suas roupas e tomar banho. A gente lavava roupa também, muitas das vezes no Cebozinho, banhava. Ali era um rio de águas claras. Pulava muito ali dentro daquele rio, se divertia como criança, né? E lavava roupa também, muitas das vezes. Eu e minha mãe também lavamos roupa no rio, né? Nesse riozinho do Parauapebas. A gente sempre lavava mais
ali próximo ao Hipercena. Aquele rio era uma benção, a gente lavava roupa, banhava, era a nossa diversão, né? Aqui a nossa diversão era ir para a igreja e ir para o rio banhar. Todas as pontes que nós passávamos em Parauapebas tinham lavadeiras, onde elas nunca iam sozinhas, elas sempre levavam os filhos para ajudar. Aqueles que podiam ajudar, ajudavam. Aqueles que não ajudavam, ficavam brincando. Então, os rios eram rios largos, né? E limpos. Na época, foi feita uma comissão para buscar melhorias para a comunidade. O nome Inferninho já incomodava. Foi aí que, através de sugestões, foi escolhido o nome do primeiro bairro. Fizemos uma comissão, uma reunião, né? Essas 10 pessoas que cuidavam da administração da invasão, e nós chamamos o Dr. Carlos Henrique do Getati também, que ele deu apoio para nós, para mudar o nome, tirar o nome Inferninho. E agora, como é que vai ser o nome? Aí um botou o nome de Belo Horizonte, o outro botou Novo Horizonte, o outro botou... Tanto nome foi surgindo aí. Aí o Dr. Carlos Henrique do Getati, ele falou assim, olha, eu vou sugerir o meu também, coloca Rio Verde. Aí o pessoal, mas por que Rio Verde? Não, porque essa gleba que pertence, essa gleba que nós estamos loteando aqui para vocês aqui, chama Rio Verde. E temos o Rio Verde, que é o afluente do Paraupeba. E aí a Vale já tinha colocado também que aqui ia ser Paraupeba. Então nós colocamos Rio Verde lá. Esse nome surgiu, foi por aclamação, né, numa reunião da comissão, né, da invasão do Rio Verde. Quem fez a topografia do Rio Verde foi o pessoal do Getati. Nós pedimos para ele, doutor Carlos Henrique, bora botar o topógrafo. Aí ele virou para mim e falou assim, ô Sartório, Renélio, nós viemos aqui fazer loteamento rural e não foi urbano. Eu falei assim, doutor, tudo bem, eu concordo com o senhor. O Getati, Grupo Terra Tocantins e Araguaia, veio aqui para fazer lote rural, assentamento rural. Assentaram 4.000 famílias na época. Aí o doutor Carlos Henrique pegou e liberou os técnicos do Getati para fazer a topografia do Rio Verde. Parauapebas era uma vila que fazia parte do município de Marabá. O vilarejo crescia rapidamente. Com isso, havia dificuldades com a falta da estrutura necessária para uma comunidade. Aí começou a morrer muita gente. Não tinha policial, não tinha nada. Aí fizemos a primeira delegacia, né, de Tábua. E aí íamos no quartel em Marabá e requisitava um cabo e um soldado. Eles ficavam 15 dias, a gente ficava sustentando eles ali de alimentação, né? A alimentação por nossa conta, e eles dormiam na delegacia mesmo. Aí 15 dias levava, trazia mais 2, entendeu? Assim que funcionava o policiamento naquela época no Inferninho. A PA 275 com a Rua da Liberdade. A Rua da Liberdade no passado era um caminho, por incrível que pareça, era um caminho, tá? Hoje você vê aí praticamente fazendo um paralelo com a PA 275. Parauapebas, naquela época, mesmo sem ser emancipada, já chamava a atenção do governo federal, e Marabá não queria abrir mão da vila por sua riqueza abundante. Quando eu vim para cá, Parauapebas era um embrião de Marabá, que a mãe não queria que aquele embrião vingasse, que Marabá não queria de jeito nenhum. E nós nós foi os médicos que lutamos para que essa criança nascesse e crescesse, e acompanhamos o crescimento e toda a vida lutando. Eu toda a vida luto por Parauapebas, toda a vida eu luto por Parauapebas. E graças a Deus hoje está essa cidade maravilhosa. Eles estão no Parauapebas, então foi a Vale que trouxe? A Vale que colocou. A Vale ela fez a infraestrutura, ela fez um quartel, né? Ela construiu um hospital, ela construiu uma escola, uma delegacia nova aqui em cima, e esse núcleo ficou o nome de Parauapebas, né? Foi a Vale que construiu, né? Foi o projeto dela. Depender de Marabá era muito longe, então fazia sentido fomentar a construção, o surgimento de uma cidade próxima à Serra Norte, tá? Tanto que foi cogitado na época a construção do núcleo urbano de Carajás era para ser feita em Parauapebas, acabou sendo construído lá em cima, tá? Mas toda a história de Parauapebas começa com a Vale,
com Carajás. A gente não pode falar de Paraupebas sem falar do projeto Carajás, do projeto Grande Carajás, que foi o grande motivador do surgimento da cidade. Foi ao contrário, a cidade não trouxe a empresa fomentou o nascimento da cidade. Aí nós enfrentamos a luta para emancipar Paraupebas. Foi uma guerra muito grande, porque Marabá não queria soltar Paraupebas por conta dessa mineração, sabe? E enquanto vocês podem ver que até hoje Marabá, o município de Marabá, dá a volta por trás de Paraupebas para pegar uma parte dos minérios lá, no Saluba, aqueles negócios lá. Marabá, nós fizemos uma reunião, enquanto nós não cedeu uma parte para Marabá, nós não conseguimos emancipar. Muita luta, mas emancipamos, graças a Deus. O plebiscito é o momento em que a população é convocada para saber, através de uma votação, a opinião do povo. Um fato curioso é que no plebiscito, a vila precisava de 51% dos votos para se emancipar. Porém, o povo não compareceu em massa na votação, mas faltando poucas horas para encerrar a votação, um grupo de empresários e políticos da época perceberam que a porcentagem não ia ser suficiente. Foi então que eles foram atrás das pessoas para ajudar na votação. No máximo que apareceu nas urnas 40% do eleitorado. O máximo. Tinha sessão que não tinha 40%, tinha 30%, 35%, 40%. Isso é um fato real, não tinha. Acontece o fato seguinte, a juíza, ela tinha um namorado dos Mutran, a juíza namorava com, parece que o Júnior Mutran. E eles vieram almoçar na casa do Capitão Saldanha. E a esposa do Capitão Saldanha era amiga da minha esposa e chamou a minha esposa para fazer o almoço para a juíza. E eu fui lá. E aí a juíza falou assim, olha, como é que tá a votação? Eu falei, não, tá mais ou menos. Eu não podia falar que estava mal, né? Aí ela virou para mim assim com a própria boca e falou assim, olha, vocês façam o que for preciso, porque eu só vou lá às 5 horas da tarde recolher as urnas. Eu era fiscal e comecei a andar nas sessões. E comecei a olhar que as sessões não tinham votado 30%. Às 2 horas da tarde ainda, estava devagar a votação, devagar que o pessoal não foram votar. Chamei os outros fiscais, né, e falei para eles, olha, a juíza falou que nós podemos fazer o que for necessário para acontecer o plebiscito. Ela só falou para nós, ela quer 51% do eleitorado, ela não quer saber como foi que você conseguiu isso. Aí começamos a votar. Aqueles analfabetos, escreviam os nomes, aquele que botava o dedão, não botava, começamos a votar. Tinha algumas sessões que o presidente da sessão falava assim, isso não pode, da minha sessão não pode fazer. Não pode? Você é responsável pela emancipação da sua cidade. Você vai querer? Eu quero mais de 50% de votação na sessão. Você se vira, faça o que for necessário, como a juíza falou, né? E graças a Deus nós conseguimos, graças ao Senhor por Deus. Mas quase que não ocorre. O empresariado, ele tinha que dar o apoio, né? Porque era importante para eles. Tá? Porque tudo dependia de Marabá. Até o cartório era de Marabá. O meu primeiro filho, que nasceu em Carajás, né? O registro dele foi em Marabá. O segundo já foi em Curionópolis. E aí depois que teve cartório em Paraupebas. Então era tudo difícil. Tudo dependia de fora. Então a única forma das pessoas terem mais facilidade, terem mais dinamismo, né, nos seus negócios era ter a cidade formada, independente, com seu cartório, com banco, com tudo. Na época não tinha nada disso. E nessa época já tinha muita gente, já tinha gente morando no Rio Verde, já tinha gente morando na Cidade Nova. Valeu a pena da luta? Valeu a pena. Pra você ver, eu quando eu saí lá do sul, saí lá do movimento, da onde se aproveitava a vida, eu tinha 31 anos, sabe? Passei minha mocidade tudo aqui dentro da mata, sofrendo, lutando, mas valeu a pena. Tem meus filhos maravilhosos e faz parte da história, graças a Deus.
Aqui vamos falar das eleições, da criação do nome da cidade, do início da comunicação e de seu lazer. As eleições em Parauapebas sempre foram cheias de rivalidades e estratégias desde o seu início. O Faisal, ele tinha a equipe dele, e eu cheguei até... eu era do lado do Dr. Volney, né? E aí o Dr. Volney comprou um Voyage na época e o Faisal falou que o Volney era candidato dos ricos, era candidato da maçonaria, a maçonaria era coisa do diabo e tal, e o Faisal era do lado dos pobres. O Faisal, enquanto o Volney subia de Voyage na Rua do Comércio, o Faisal subia de carroça, abraçando os meninos, abraçando tal e tudo, entendeu? Então o povo gostou daquilo ali e o Faisal ganhou com a diferença de 2.100 votos. Leonardo Silva foi responsável por várias fotos da primeira eleição para prefeito e vereador de Parauapebas. A posse do Faisal aconteceu no Clube do Morro, foi uma festa, tá? A população, todo mundo se dirigindo para lá, muita gente do lado de fora, querendo entrar para assistir a posse, e só apenas as pessoas mais influentes foram convidadas. O espaço era pequeno, o festejo aconteceu, as comemorações era naquele restaurante, era o Boi na Brasa, ficava paralela à PA 275. Parauapebas sempre teve bons profissionais na área da comunicação. Naquela época, as rádios eram o veículo do momento. Um dos radialistas pioneiros era o R. Silva, que tinha uma rádio pirata cheia de programações que animavam a comunidade. Eu tinha uma rádio que ela ficava embaixo do chão, a escada dela dava debaixo da cama, eu entrava para dentro da rádio, puxava o tapete e cobria, ninguém via mais nada. E de lá a gente transmitia, fazia programa romântico, fazia o programa Show dos Bairros, e quando a Polícia Federal vinha, que era o Dentel, levava o nosso transmissor. Só que antes deles chegarem, alguém às vezes informava e às vezes não dava tempo. Aí o nosso transmissor ficava em uma parte alta, em cima do forro da casa. Só que a gente deixava um outro amplificador queimado, ligado, mas sem funcionar. Às vezes a polícia levava esse amplificador pensando que era o transmissor. E a comunicação naquela época só tinha uma ou duas rádios piratas, só. Né, que transmitia programa evangélico, programa de animação, programa de show dos bairros, essas coisas. Durou quanto tempo mais ou menos? A Rádio Pirata naquela época era sucesso. De 2000 até 2005, quem comandava em Parauapebas era a Rádio Pirata. Me prenderam uma época, tinha uma irmã Maria Marques, ela estava fazendo um programa. E quando a polícia chegou, estava tocando o disco de vinil, lá na Galileia, bem longe daqui. Um dia ecoou a voz de um galileu, aí estava tocando e a polícia chegou. Aí disse, Polícia Federal, a rádio está fechada. Aí a Polícia Federal, a polícia me levou, né? Me levou preso, depois que eu fui prestar esclarecimentos. Por que eu mexia com a rádio pirata, já que era crime e dava cadeia. Eu fui e me expliquei, olha, aqui não tem nenhuma rádio legalizada. Eu uso a rádio para anunciar documentos perdidos, por entretenimento e porque eu gosto de ajudar a comunidade. Então essa foi a minha explicação. Inclusive, nesse meu depoimento lá, a gente se expôs, naquela época era eu e o Ronildo, lá da ilha. O Ronildo da Ilha Tropical também começou a mexer com a rádio pirata. Tinha o Nil, que era o finado Nil, né? E vários outros amigos que também ingressaram, tinha a Alternativa FM. Então essa é uma parte da nossa história da comunicação. Em Parauapebas, as noites sempre foram agitadas, inclusive no seu começo. Quem não lembra do tal Inferninho, que era o lazer da época? Anos depois de toda a luta por emancipação e mais desenvolvimento, a cidade teve seus bares e boates que ficaram na história. Os antigos bregões aqui, você vê aqui o Recanto, né, ao lado do Pit Dog, fazendo páreo aí os três com a Gaúcha, né? Então tinha final de semana que era Gaúcha, Pit Dog e o Recanto, os três juntos. Você imagina como é que ficava essa região. Carro dificilmente, assim, tinha dificuldade de passar no meio das pessoas, né? O ônibus da Vale tinha que vir o pessoal da PM às vezes para poder separar, para poder afastar as pessoas para os ônibus passar, porque senão não conseguia. O esporte também sempre foi o forte da nossa gente. Quem não lembra do futebol nos fins de tarde e fins de semana lá no Terra Seca?
Terra Seca ficava justamente ali onde é a Morenta, ali na Cidade Nova, naquele trecho ali. Terra Seca era o campo, inclusive joguei muita bola, era o ponto de concentração que o povo se encontrava, né, aos finais de semana. E a opção naquela época era muito pouca, era só ir para a beira dos rios mesmo, lavar roupa, tomar banho. A minha mãe, inclusive, lavou muita roupa no rio Parauapebas, não, no Cebozinho. O rio Parauapebas era distante, não era tão perto igual a gente vê o rio hoje, porque a cidade era muito pequena. Inclusive, quando a gente se deslocava para Canaã, era o dia inteiro viajando. As estradas eram muito precárias, né? Em nome do nosso município, seria fundamental a valorização dos pioneiros da nossa cidade, que foram importantes em nossa história, e que seus acervos fossem eternizados em um museu. Eu ainda não consigo entender como Parauapebas, uma cidade tão rica, não consegue estruturar um museu. Tá? Essa é a minha reclamação até hoje, né, de não ter um local, né, aí para que a população consiga fazer suas pesquisas, né? E o dia que eu for embora, eu não sei onde vai parar essas fotografias aqui. A mesma coisa o Moreira. O Moreira está com um acervo de mais de 10 mil fotos aí de Parauapebas aí, e não sabe para o que fazer com aquele material. Então, se tiver um órgão aí de Parauapebas, né, que tem responsabilidade, tem que passar esse material, senão vai perder tudo. Mas Você sabia que Marabá está com um acervo da região muito maior do que Parauapebas? Eles têm muita coisa. Todos os pioneiros, eles têm essa mágoa mesmo de não serem valorizados pelo poder público, por não poder contar a sua história, como hoje você está dando essa oportunidade para mim contar. Eu creio que todos queriam ter essa oportunidade de contar a sua história, de falar o que é que ele fez por essa cidade, porque se aqui está do jeito que está, não é por causa de um, é por causa de todos, cada um com a sua contribuição, que hoje nós temos a cidade desta forma. E eu acredito que nós precisamos ter um museu, para que nesse museu tenha a história de cada um, tenha foto, né? Tenha tudo que a gente fez, esteja contando lá, para que as nossas gerações futuras, eles possam conhecer, olha, esses aqui foram os que fundaram aqui, aqueles que trabalharam, aqueles que abriram rua, aqueles que fizeram as casas mesmo de palha, mas que essa história precisa ser contada para outras pessoas. Nesse documentário foi possível ver a luta de pessoas em busca de dias melhores, que lutaram pela independência de Parauapebas. Hoje, a nossa cidade, que de fato é o fim da PA 275, que poderia ser o fim da linha, que também já foi chamada de Inferninho, é uma terra de oportunidades para todo o mundo. Afinal de contas, Parauapebas ajuda o governo federal, o estadual e o municipal. E aqui vai nossos agradecimentos aos nossos pioneiros que ajudaram a contar um pouco da nossa história e aos demais pioneiros que ainda irão nos ajudar a contar todos os demais detalhes da nossa Parauapebas. Que desse mais atenção aos pioneiros, aos que realmente construíram essa cidade que eu amo de coração. O que eu desejo do fundo do coração é que venha ter oportunidade para todos. Isso é o que eu peço para os gestores, para os vereadores, para todos os prefeitos que vieram e que ainda hão de vir, para que eles olhem melhor para a sua comunidade, principalmente para os mais necessitados, para os mais pobres e para aqueles que fizeram a sua história. A gente fica orgulhoso, né, de saber que você participou do início. Esse dia teve até uma escritora que ela estava escrevendo um livro. Ela queria que eu pagasse para entrar na biografia minha no livro e tal. Eu falei assim, olha, eu não vou pagar nada, porque a história de Paraupeba, que ela não tiver o meu nome, a minha história, ela é uma história mentirosa. Porque eu me sinto um pioneiro, que o pioneiro é aquele que começa primeiro. O pioneiro é aquele que começa do nada. Quando não existe uma rua, não existe uma estrada, não existe nada, ele entrou ali antes de ter isso aí. Então, eu me considero pioneiro, né? E o pioneiro é isso, é um desbravador, né? Muita gente fala que é pioneiro, mas não sabe como começou, não sabe o início, né? Então, nós começamos do início, quando era mata, quando era juquira, quando era palhada, quando não existia, né? Nem capim,
né? Mas nós já estávamos ali. Não tinha nem Começando. nome ainda, né? Hein? Não tinha nem nome ainda. Não tinha nome, né? Nós chegamos na época do Inferninho. Aí na igreja, até falei assim, gente, vamos fazer uma quebra de maldição contra Paraupeba, porque Paraupeba tinha um nome muito ruim no começo, né? Era o Inferninho. Mas graças a Deus, Paraupeba é uma cidade abençoada por Jesus e me sinto honrado por morar em Paraupeba. Paraupeba é a minha cidade. Eu quero enterrar os meus ossos aqui. Tem um lote reservado ali no cemitério, do lado da tumba de papai tem um lote meu lá reservado.